Economista da Porto Business School, está connosco desde 3 às 10. Muito bom dia. Está aqui aberta uma guerra comercial, aberta pelos Estados Unidos. O que é que pretende Donald Trump com estas tarifas? Ainda não percebemos muito bem o que é que realmente pretende. Por um lado, nós temos o argumento mercantilista em que Donald Trump apresenta argumentos a favor que os Estados Unidos estão a ser prejudicados com o comércio internacional. Este argumento é muito fraco. Essencialmente, o comércio internacional dos Estados Unidos é deficitário, mas por culpa dos Estados Unidos. Porquê? Porque a partir do momento em que os Estados Unidos impõem o dólar como moeda internacional, o dólar é transacionado para além das transações económicas com os Estados Unidos. E isso mantém o dólar muito valorizado e prejudica a capacidade exportadora dos Estados Unidos. Os produtos americanos ficam mais caros. E por causa disso, os Estados Unidos têm sempre déficit. E, portanto, este argumento mercantilista diz-nos que se então os Estados Unidos estão a ser prejudicados pelo comércio internacional, fará sentido impor tarifas para proteger a economia americana. Este é um argumento. Mas Donald Trump tem usado também outro argumento, que é um argumento mais securitário. Como o México justifica que a imposição das tarifas é por causa dos imigrantes ilegais, como o Canadá diz simplesmente que é uma questão que há muita droga do fentanil a passar do Canadá para os Estados Unidos, já com a China a mesma coisa. Portanto, ainda não percebemos muito bem o que é que Donald Trump quer. Quer usar o argumento mercantilista para retirar mais dinheiro do comércio internacional ou usar o argumento securitário para forçar uma negociação mais dura com os países. E, portanto, as tarifas são uma primeira medida que podem não ser duradouras para forçar esta negociação. Só que Trump ainda não mostrou também a abertura para a negociação. E, portanto, fica esta dualidade que ainda não percebemos muito bem qual é o argumento mais válido. Há uma frase recente de Donald Trump, ele diz que a perda de rendimentos com estas tarifas que são impostas vai valer a pena. Isto dá força a essa questão do argumento securitário e de uma possível negociação que pode ser aberta não se sabe quando. Sim, portanto, Donald Trump aqui quase usa uma estratégia kamikaze em que aceita a dor temporária para depois obter ganhos futuros mais à frente. E é interessante a forma como Donald Trump coloca as tarifas, coloca 25% no México, 25% no Canadá, exceto nos produtos energéticos, ou seja, petróleo, gás natural é 10%. Portanto, Donald Trump sabe que impor tarifas vai provocar dor e, portanto, vamos provocar menos dor ali na energia porque poderia afetar bastante a economia americana, e também coloca 10% na China. Portanto, se nós olhássemos para o argumento mercantilista, deveria ser ao contrário, deveria ser colocar mais tarifas sobre a China, porque o saldo comercial com a China é muito mais deficitário do que com os outros países, e, portanto, parece mais empurrar para a questão securitária, em que Donald Trump quer ganhar aqui algum poder negocial para impor um maior controle de fronteiriço apoiado pelo México e também apoiado por... Provavelmente também serão tarifas da ordem dos 10% aquelas que vão ser impostas à União Europeia, olhando para estes exemplos? Sim. Talvez sim. Ou seja, o argumento aqui securitário não cola tanto. Claro. Obviamente que aqui na Europa eu diria que os argumentos são outros, e é por isso que Donald Trump também me parece esperou mais tempo, porque a ideia aqui com a Europa será jogar no campo das tecnológicas por trás. Ou seja, nós sabemos que a regulação europeia é muito forte com as Big Tech. Está a haver processos em cima da mesa para obrigar a separação, a cisão de várias empresas tecnológicas porque têm poder de mercado excessivo. Também estamos a falar da medida da tributação de 15% mínimo em cada um dos países, e as Big Tech não gostam disto. Portanto, Donald Trump também pode ter aqui outro argumento para colocar tarifas à Europa, para pressionar a Europa para aligeirar esta regulação. Temos desde já uma resposta dura do Canadá, impondo tarifas de 25% aos Estados Unidos. Também ficamos com a ideia de que dentro da União Europeia há a percepção de que será preciso ter uma resposta dura às tarifas que possam ser impostas pelos Estados Unidos. A União Europeia tem capacidade para isso, para impor estas tarifas? Ou a situação atual do motor franco-alemão, que, como dizia Luís Montenegro, está engripado, pode limitar um pouco a reação da União Europeia? Limita em parte. Eu diria que há duas abordagens que nós podemos ter como formas de retaliação. A primeira abordagem, que seria uma abordagem super simpática, seria forçar um acordo com o Canadá para receber o petróleo e o gás natural que não vão para os Estados Unidos. Portanto, aproveitar que vai haver excesso de petróleo no Canadá, o preço desse petróleo vai ficar mais barato, negociar com o Canadá para aproveitar
este excedente. Isto era uma forma positiva para mostrar aos Estados Unidos que as transações económicas entre os países favorecem as economias. Portanto, seria uma abordagem positiva e seria uma mensagem rápida e fácil de mostrar a Trump que, se ele está a isolar, está a deixar o resto do mundo para negociar entre si. Era uma forma muito fácil de vender esta mensagem. A segunda forma seria uma retaliação mais dura, e aqui a forma como se impõem as tarifas, eu diria que tem que ser umas tarifas selecionadas e direcionadas. Aqui é um jogo político, não é um jogo económico neste momento. Estamos em cima de um jogo político. E, portanto, a ideia seria a Europa selecionar produtos específicos que afetassem os swing states para que, nas eleições intermédias que acontecem daqui a 2 anos, os efeitos reais sobre estas tarifas impactassem a credibilidade de Donald Trump e minasse depois a sua visão. Filipe Grilo, obrigado por ter estado connosco nesta linha de notícias da RTP3.